Babylon 5, dessa vez em animação, porque só o amor constrói. Salve telanautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Heitor Teixeira e dessa vez estou aqui para a gente falar sobre a finalmente primeira animação de Babylon 5, depois de tanto tempo sem a gente ver nada dessa franquia de forma relevante brotando aí para o nosso consumo. Então dessa vez aqui eu vou fazer para vocês os comentários de análise dessa obra, sem entrar em nada muito de spoiler para não estragar a surpresa de ninguém, até porque vamos combinar, falando a respeito de Babylon 5 The Road Home, se a gente entrar em muito detalhe a gente mata o propósito de assistir a produção. Porque de certa forma descobrir aqueles detalhes é o que conta a história, então nós vamos falar da obra em si, mas não necessariamente dos pequenos eventos que compõem esta jornada, este caminho, essa estrada para casa. Se lá na década de 70 Star Trek já tinha feito sua lição de casa e feito sua animação, em tempos posteriores Star Wars acabou ganhando uma versão animada também, ou múltiplas. Quem não tinha nada disso era Babylon 5 e agora a gente é presenteado com uma tentativa do estúdio WB Animation, trazendo uma versão para continuar aquilo que a gente assistia na minha tão querida série. Não sei se vocês têm esse carinho todo, se guardam ela tão próxima do coração quanto eu guardo, mas de qualquer forma, ainda que seja em uma mídia com uma proposta diferente, é muito gostoso poder assistir alguma coisa que traz de volta velhos rostos, velhos conhecidos, com personagens queridos para contar um pouquinho mais a respeito daquele universo tão bacana criado pelo J. Michael Straczynski. Então, se eu pudesse resumir, eu diria que foi sim uma sensação muito gostosa assistir essa animação, que tem ali quase 1h20 de tempo de duração, que passa rapidinho, onde você quase não sente nada do que está acontecendo no mundo à sua volta, porque tudo vai num piscar de olhos. Ainda assim, por mais que seja algo muito leve e seja essa desculpa que eu estou falando para a gente poder colocar o pé de novo nessa água, também tenho que ser honesto com vocês. Não deixou uma sensação de barriga muito cheia, não. Tem ali, é claro, vários elementos que compõem a franquia Babylon 5, mas de qualquer forma eles escolheram tratar a coisa de uma determinada forma, que um elemento que foi usado num ponto muito específico da história daqueles 5 anos em que se passam as aventuras da estação Babylon 5, eles trouxeram para cá como sendo o prato principal, e aí ficou uma cara de que eles quiseram que a gente comesse algo muito específico que talvez não seja necessariamente a coisa mais gastronomicamente correta no quesito contar histórias com a temática desse universinho aqui. Então, pessoal, para quem está chegando agora e quem já é velho conhecido, já que velhos conhecidos é a tônica do assunto desse vídeo aqui, vou pedir que vocês deixem um like, porque isso ajuda bastante o canal a se manter relevante, tendo a chance de chegarem mais interessados, fazendo com que o meu conteúdo possa ser melhor apreciado por muito mais gente. Então, muito obrigado, galera. A partir desse ponto aqui, eu vou entrar em alguns detalhes sem spoilers, como a gente combinou agora no comecinho, mas são as coisas que, ao assistir, eu fui tomando nota porque eu achei que eram as mais importantes e relevantes para a gente poder falar sobre tudo o que está presente ali. Então, vamos nessa. Para qualquer um que viu o trailer, isso não vai ser um spoiler, então eu não estou quebrando a promessa que eu acabei de fazer. Mas vamos lá, a história trata a respeito de viagem no tempo, quando o personagem do capitão, agora presidente Sheridan, é arrancado do tempo natural dele, que viria ali meio que na sequência do finalzinho do que acontece lá em Babylon 5, a série. E aí ele é jogado numa série de incursões pelo tempo em épocas diferentes, inclusive em realidades que não são tão parecidas assim com a dele. Essa é a premissa. Agora, se tem um lado bacana nisso, porque a gente pode visitar um monte de gente e lugares, também tem o lado menos brilhante, que é a necessidade de fazer justamente com que a gente veja tantos personagens, tantos lugares, em tantas situações
e variações de situações diferentes que me pareceram de certa forma um pouco como um problema para a apreciação geral aqui, já que o ritmo do episódio não chega a ser aquilo que melhor representa o como a gente se sentia ao assistir a série clássica de Babylon 5. É o tipo da história que eles acabaram fazendo as coisas de um jeito aonde tudo vem tão no conta-gotas, tão pouquinho, que aquela quantidade gigantesca de pequenas coisinhas e interações acabam parecendo bastante descartáveis, fazendo com que mesmo que o assunto colocado ali seja pretensiosamente profundo e tal, não tenha tempo suficiente para ser deglutido, para que a gente engula, para que a gente deguste aquilo e digira aquilo que está sendo entregue para a gente de uma forma que aquilo de fato venha a fazer muita diferença do ponto de vista emocional. Então, nesse sentido, eu achei que a obra, por um lado, como eu falei antes, passou rapidinho, porque é um monte de coisa acontecendo, meio piscou, perdeu, mas por outro lado, algo que era tão bacana, relevante e algo certeiro da série original, que era justamente fazer com que a gente se envolvesse com cada história e trama, às vezes até com bem pouca pressa, com eles dando bastante tempo para desenvolver aquela determinada historinha, por mais que ela parecesse secundária. Aqui a gente acaba tendo o oposto disso, onde as coisas parecem que são tiradas do caminho, meio na cara do vai, corre, 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 que a gente tem que passar para a próxima coisa. E isso fez com que a duração parecesse pouca para tanta informação. Com essa moda do multiverso que a gente está vendo em produções de tudo quanto é canto, da Marvel até filme com a Michelle Yeoh, a gente acaba tendo essa sensação de what if, onde como seria se tal coisa tivesse sido diferente naquele universo, o que para mim particularmente deixa uma certa sensação de se esse não é o universo que eu acompanho, se não são exatamente esses os personagens pelos quais eu torço, talvez eu não vá me importar tanto assim. Então reforça a sensação de o quão descartável é e o quão pouco eu tô me lixando para quando eles dizem que algo é tão extremamente importante e que pra mim não faz a menor diferença, porque é um lugar que não conta na sequência original da coisa. Babylon 5, posso dizer, sempre foi muito mais centrada no lado político da coisa, então há quem inclusive considere que a parte sci-fi de ter alienígenas, naves, estações e tecnologia, aquele negócio todo, pudesse facilmente ser substituído se toda a conversa do que acontece ali fosse feita na Terra em alguma coisa mais parecida com um Game of Thrones da vida. De qualquer forma, já que o negócio é sim ficção científica, jogado lá numa situação onde nós temos alienígenas de espécies que são muito mais antigas do que a gente, com conhecimentos muito mais aprofundados sobre os pequenos mistérios do universo, a gente sempre acabou flertando com um lado mais filosófico. Inclusive nas histórias a gente chega a ter algo que é meio o equivalente de anjos e demônios. E dessa vez talvez a gente tenha ido além. Contudo, a proposta dessa historinha aqui é calcada em algo que, por mais que o assunto seja, sem dúvida, muito importante, foi tratado de uma forma que acabou ficando um pouco piegas. Algo que ficou sem toda a substância que merece e tratado de um jeito que é tão previsível quanto ao mesmo tempo, como eu disse lá no começo do vídeo, não enche muito a barriga, porque quando acontece, por mais que eles tentem colocar um momento ali onde eles dão uma valorizada no passe, tentam fazer a coisa parecer mais épica do que ela de fato é, ainda é de fato algo tão corriqueiro em outras histórias que bebem muito menos nesse lado filosófico do que a gente já viu que Babylon 5 é capaz de fazer. Talvez para alguns da audiência vá dar até uma brochada. Vale dizer também que é uma obra que recompensa sim os antigos fãs da série. Serve como uma porta de entrada para uma nova audiência? Até serve, mas é tanta coisa que tem ali que é costurada, amarrada e interdependente de coisas que aconteceram lá atrás, que eu acredito que muita gente que vai começar a assistir por aqui vai ficar boiando ou simplesmente não entender a beleza, a magia ou de repente a poesia de algumas cenas que são apresentadas, que quem já amava a série olha aqui e faz aquela carinha de oh, quem nunca viu na vida vai só fazer cara de
Então, por esses motivos, eu diria que certamente não é o melhor representante do estilão do clima que se encontrava nos episódios lá da série. Se você começou assistindo Babylon 5 por aqui e achou bacana, que bom, fico feliz que você tenha demonstrado interesse, mas deixa na mente aí o aviso de que a série era outra coisa, bem melhor inclusive. A substituição dos atores que fazem alguns dos personagens emprestando a sua voz acaba fazendo com que os personagens tenham a chance de permanecer na história sendo relevantes, o que é muito legal, já que esses personagens são super importantes, intrínsecos para contar aquela narrativa ali, coisa que não seria a mesma franquia sem eles, mas fica sim uma certa sensação de tristeza quando a gente se dá conta de que alguns dos personagens que a gente está vendo não estão sendo colocados na tela com o potencial artístico daquelas pessoas que a gente aprendeu a amar, a sua atuação e as suas nuances e o seu trabalho tão icônico ao longo de tanto tempo. Funciona, mantém a bola rolando em campo, mas ao mesmo tempo fica aquela sensação de despedida que talvez nem todo mundo esteja preparado para isso. Nessas de trazer personagens de volta à tela, um que acabou se dando bem é o próprio Zatras, já que ele tem bastante ênfase nesse filme aqui. A história não é centrada nele nem nada, mas ele ganha um outro vulto, ele passa a um novo patamar, fazendo parte de mais situações, sendo bastante importante para a condução de tudo o que acontece aqui. Já que o personagem lá na série original costumava ser usado como um apoio para certas desculpas de roteiro e na maior parte do tempo um alívio cômico. Não que aqui seja muito diferente disso, mas pelo menos eles fazem isso com muita classe. O estilo de animação se mostrou sim bastante acertado para conseguir fazer com que essa produção fosse à frente, já que fazê-la de qualquer outra forma talvez fosse algo proibitivo, tanto pelos cenários, efeitos especiais, atores, principalmente pelo fato de que uma penca deles já não estão mais com a gente e fica mais fácil substituir alguém com a voz do que necessariamente o ator. Então tem todos esses detalhes que fazem com que a gente se pergunte se a animação casou bem no caso de Babylon 5 em particular. E eu acho que ficou de um jeito que dá pra dizer que eles fizeram com qualidade. Então não tem nada ali que você aponte e diga é um produto menor, apesar de ter muita gente que ainda torce o nariz. Sei lá eu por quê para animações, mas de qualquer forma achei digno. Babylon 5 já tinha assim um quê de artificial pra caramba nas cenas de espaço, pelos motivos óbvios de que tudo era feito com uma computação gráfica mais ou menos duvidosa, meio naquela pegada do foi o que deu pra arrumar naquela época. Então aqui com eles fazendo tudo em animação, eles conseguiram dar uma unidade visual. E mesmo que eles não tenham reimaginado necessariamente as máquinas e veículos e cenários e tal, eles pelo menos fizeram a qualidade gráfica dar um up, aonde certas coisas ficaram simplesmente lindas na tela. Principalmente aquela nave das Shadows, que ficou muito bacana. Então a WB Animation está sim de parabéns. Infelizmente, por hora, quem quiser conferir a obra ou vai ter que caminhar a prancha do Jack Sparrow ou arranjar um jeito de encomendar o Blu-ray da gringa, porque por aqui não está disponível não. A boa notícia é que o criador J. Michael Straczynski já deixou claro, já declarou, se essa obra aqui fizer sucesso o suficiente para garantir esse retorno financeiro do investimento feito, nós podemos ter mais coisas como essas vindo no futuro próximo. Então é a hora em que os fãs têm que falar para eles com a carteira. Nós queremos mais disso aqui. Ainda que não seja exatamente a obra que você encontrava lá atrás, temos pontos de ligação o suficiente para pelo menos manter aquele sorriso no rosto enquanto a gente assiste. O que já é falar mais do que muitas outras obras de outras franquias vizinhas por aí, que tem pisado na bola pra caramba e dividido o fandom. Seria incrível fazer com que esse universo tão rico fosse expandido e que a gente ganhasse mais coisas. Mas, por favor, dentro do padrão mais tradicional, pro meu gosto. Então é isso, galera. Essas são as minhas opiniões a respeito dessa animação que já tinha sido cantada a bola há um certo tempo e agora finalmente eu consegui trazer para conversar com vocês a respeito. E vocês, eu quero saber de vocês.
Gostam de Babylon 5? Já assistiram? Estão com saudades? Ficaram empolgados de saber que tem esse algo novo para assistir? Ou vocês acham que é too little too late e que animação nem tem graça? Tô curioso para saber a opinião de vocês. Comentem, larguem a mão aqui, ó, digitem com vontade porque a gente continua esse papo a posteriori. Um forte abraço, galera, e até mais.